Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Dentes do Católico. Meus amados irmãos, estamos aí no quadro Liturgia da Palavra Dominical, onde nós refletimos todos os domingos as leituras que são propostas pela Igreja para o nosso crescimento espiritual e nosso amadurecimento na fé. Hoje, a Igreja celebra no Brasil a solenidade de São Pedro e São Paulo Apóstolo, que foi celebrada na Igreja Universal no dia 29 do mês passado, dia 29 de junho. Portanto, hoje a Igreja também celebra o dia do Papa. E eu gostaria de começar a nossa reflexão pelo Evangelho deste domingo, na missa do dia, Mateus 16, do 13 ao 19. Aqui nós podemos ver um diálogo de Jesus com os seus apóstolos, ali na região de Cesareia de Filipe. E esse diálogo é a respeito do próprio Cristo, quem ele é para o povo, para as multidões e para os seus discípulos. Vejamos o que diz o Evangelho. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Então Jesus pergunta a respeito da opinião do povo, do mundo. Eles responderam: Alguns dizem que és João Batista. Eu acredito que aqui São Tiago pode ter dito isso. Olha, Senhor, alguns estão dizendo que tu és João Batista. E outros que és Elias. Vamos pensar aqui que João deve ter dito: Olha, Senhor, outros estão dizendo que tu és Elias. Outros ainda que és Jeremias. Quem sabe São Mateus, o próprio São Mateus disse: Olha, Senhor, estão dizendo por aí que o Senhor é Jeremias. E o apóstolo São Pedro, penso eu aqui, fazendo uma conjectura, ou alguns dos profetas. Talvez São Pedro deve ter dito: Olha, Senhor, estão dizendo aí que o Senhor é alguns dos profetas. Então Jesus lhes perguntou aos seus apóstolos: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, hoje celebramos São Pedro e São Paulo. Simão Pedro, o Papa, o primeiro Papa, como deixa muito claro Santo Irineu de Lyon no seu terceiro livro, Contra as Heresias, falando sobre a origem da tradição e onde se pode encontrar a tradição, ele vai fazer uma lista dos 12 papas, até o Papa Eleutério, o Papa do seu período em que Santo Irineu viveu. Ele vai deixar muito claro que o primeiro Papa da Igreja Universal, portanto, que estava sentado na Sé de Roma, era São Pedro. E São Pedro, o primeiro Papa, respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Esta é a função do Papa. A missão do Papa é esta, de proclamar para a Igreja que Jesus Cristo é o Messias, o Filho do Deus vivo. Esta é a missão do Papa, e agora do Papa Francisco, de forma ortodoxa, dizer para a Igreja Universal que Jesus é o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Então a função do Papa de revelar que Jesus é o Messias não é uma função simplesmente humana e carnal. Ele não fará isso, não fez São Pedro e não fará o Papa Francisco ou qualquer outro que vier. Quando eu digo qualquer outro, não estou dizendo que o Papa seja um qualquer, mas qualquer candidato que venha a se tornar o sucessor de Pedro. Esta missão de anunciar Cristo como Messias não é obra da carne, não é fruto da sabedoria humana, não é fruto dos conhecimentos teológicos apenas do Papa, mas é uma missão dada pelo próprio Cristo por meio de sua infalibilidade. Por isso Jesus vai dizer que bem-aventurado és tu, Simão Pedro, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso. Isso que Jesus é o Messias, que Jesus é o Salvador, que Jesus é o Senhor, mas o meu Pai que está nos céus. Ou seja, o Pai revela por meio de um carisma infalível
quem é o seu filho para o sumo pontífice. E aí sim, ele pode declarar ortodoxamente quem é Jesus para toda a Igreja Universal. E por isso Jesus vai dizer: por isso eu te digo que tu és Pedro, ou seja, que tu és Kéfas, que tu és Petros, que tu és pedra, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. E o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Por que nunca poderá vencê-la? Porque ela é edificada sobre a rocha que é Pedro, sobre a rocha que é a declaração de fé de Pedro. Essa declaração ortodoxa e infalível. Eu te darei, diz o Senhor a Pedro, e dando a Pedro, passa essa autoridade petrina a todos os seus sucessores. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Isto aqui é a autoridade petrina do apóstolo São Pedro. Aqui está a autoridade petrina do Papa Francisco nesse dia de hoje em que celebramos o Papa. E assim nós podemos ver claramente que não é vamos dizer assim, um exercício humano. Nós podemos ver claramente que não é algo humano, das razões ou da intelectualidade apenas humana, mas é uma graça, é um carisma infundido no Papa por meio do Espírito Santo. Um carisma infalível. Participando assim, o Papa Francisco hoje e todos os outros que o precederam participam da infalibilidade do próprio Filho de Deus. E assim, meus irmãos, nós podemos contemplar qual é e qual deve ser a atitude nesse dia do Papa, nesse dia que nós celebramos a solenidade de São Pedro e São Paulo, dos fiéis para com o seu pontífice. Eu penso que a atitude dos fiéis da igreja para com o Papa deve ser a mesma atitude que a igreja primitiva teve no início da igreja, quando a igreja nascia. Quando o primeiro Papa sofreu de forma muito forte e muito agressiva por meio de Herodes uma perseguição. Diz assim a primeira leitura de hoje, Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo do 1 ao 9. Quase não falarei, não explicarei, porque é tão clara a atitude dos fiéis a respeito da pessoa do Papa que necessariamente não precisará de esclarecimento. Diz assim a leitura. Naqueles dias o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, os inimigos da igreja, mandou também prender a Pedro, o sumo pontífice. Eram os dias dos pães ázimos, ou seja, os pães sem fermento. Um santo é um pão asmo, sem a presença do fermento dos fariseus, dos saduceus, dos herodianos, dos escribas, e hoje dos modernistas que tentam de alguma forma, por meio da terrível teologia da libertação e outros pensamentos modernos, destruir a ortodoxia da igreja. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Esta é a atitude da igreja, a exemplo da igreja que nascia a respeito da pessoa do Papa. Hoje, o Papa Francisco. A atitude deve ser essa. Se o Papa está preso, se o Papa está sendo perseguido, se o Papa está sofrendo perseguição interna ou externa na igreja, nós precisamos ter esta atitude para com o sucessor de Pedro. Rezar continuamente a Deus por ele. Para quê? Para que aconteça o que aconteceu com São Pedro. Herodes estava para apresentá-lo
Naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, preso com duas correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou e disse: levanta-te depressa. As correntes caíram-lhes das mãos. O anjo continuou: coloca o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou-o e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram caminhando por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, de fato, que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Esta é a atitude da igreja para com o Papa Francisco. Esta é a atitude da igreja para qualquer que venha suceder o Papa Francisco. Orar por ele continuamente, para que o anjo do Senhor o acompanhe, para que o anjo do Senhor o liberte das correntes que possa estar aprisionando o seu pontificado. E assim mantê-lo de uma forma extraordinária, livre dos seus inimigos. E o que se esperar daquele que é o sucessor de Pedro? Anunciar Jesus como Messias. Anunciar a igreja como sendo a única esposa de Cristo. Anunciar que Jesus é o Senhor de toda a igreja. Como nós celebramos também São Pedro, ou melhor, São Paulo, na segunda leitura de hoje, o apóstolo São Paulo vem mostrar para nós quem ele era, quem ele foi e como ele estava preparado para dar a vida por Cristo. Ele diz assim a Timóteo: caríssimo, quanto a mim, eu, Paulo, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Ele não diz o momento da minha morte, mas o momento da minha partida para o Senhor. Combati o bom combate, combate da fé, o combate da luta contra os inimigos da igreja. Se nós não tivéssemos, meus irmãos, as cartas de São Paulo no Novo Testamento, dificilmente conheceríamos ou tomaríamos conhecimento de como a igreja primitiva foi perseguida, foi caluniada, foi defamada, foi atacada externa e internamente por inimigos da igreja, como por exemplo os gnósticos, os judaizantes, aqueles que queriam de alguma forma corromper a igreja e destruir a ortodoxia que foi deixada por nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a São Paulo, nós podemos tomar conhecimento de uma fé pura e genuína. Um evangelho que foi anunciado por ele e pelos apóstolos. A ponto mesmo do apóstolo Paulo dizer: se alguém vier anunciar um outro evangelho, diferente do que nós anunciamos para vós, esse evangelho e esta pessoa deve ser excomungada, deve ser considerada anátema, maldita. E ainda acrescenta São Paulo dizendo: mesmo que um anjo descido do céu venha anunciar outro evangelho, além daquele que nós anunciamos. E qual é o evangelho? O mesmo que São Pedro, cheio do Espírito Santo, declarou para o próprio Cristo: tu és o Filho, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Ou seja, que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Salvador da igreja. E ele vai dizer isso muito claro nas suas cartas, que Jesus é o Senhor. E por isso ele diz: completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos vós, todos aqueles que esperam com amor a sua manifestação gloriosa, a sua parousia, o seu retorno, a sua volta. Então nós, meus amados irmãos, unidos ao Papa, unidos à fé e fiéis ao Evangelho anunciado por São Paulo,
nós também corremos e correremos para recebermos no fim da corrida a coroa da justiça que o justo juiz, o Filho de Deus, o Messias, nosso Senhor Jesus Cristo, nos dará. Mas o Senhor esteve ao meu lado. Olha, Pedro teve ao seu lado um anjo que o guardou, que o libertou da prisão. São Paulo vai dizer, mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. Então veja, meus amados irmãos, o apóstolo São Paulo afirma a Timóteo dizendo que ele pregou, que ele anunciou integralmente o evangelho, a mensagem que o Senhor lhe tinha dado. E qual é a mensagem? Que Jesus é o Messias. Que a igreja é a casa do Deus Altíssimo, disse São Paulo. Que Cristo tem uma esposa e ele a lavou e redimiu com o seu próprio sangue, tornando-a imaculada e preparada para o encontro com o seu Senhor. E assim conclui-se a segunda leitura de hoje. O Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o seu reino celeste. A ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Meus amados irmãos, como não nos apaixonarmos pela Igreja de Cristo? Como não nos apaixonarmos pelo sucessor de Pedro? Como não nos apaixonarmos por tudo aquilo que a Igreja fez e fará ainda no mundo a respeito da moral e da fé cristã? Como não nos apaixonarmos pelo próprio Jesus e pela sua Igreja, que é o seu corpo? Que nós possamos, nesse dia em que a Igreja celebra a solenidade de São Pedro e São Paulo, nesse mesmo dia em que a Igreja celebra o dia do Papa, rezarmos pelo Papa, rezarmos pela Igreja e pedirmos ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que continue conduzindo a Igreja de forma a mostrar para o mundo que esta é a única esposa do seu amado Filho Jesus. Amém. Meus amados irmãos, muito obrigado pela atenção. Dá uma curtida no vídeo. Se você puder, compartilha esse vídeo com alguém da tua família, com os teus irmãos, nos grupos do WhatsApp, do Telegram, aonde você achar melhor, para mostrarmos para o mundo que o Senhor está vivo e que a sua Igreja, una, santa, católica e apostólica, vive e espera o retorno do seu Senhor. Amém.